Palavra de Deus no livro de Jeremias, no capítulo 38. Ouviram, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor: o que ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de pestilência. Mas o que sair aos caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo, e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei de Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca a paz para este povo, porém o mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode fazer contra vós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram a Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinha posto a Jeremias nas cisternas, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o na cisterna. De certo morrerá de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, da cisterna, antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos, e roupas velhas, e desceu-os a Jeremias na cisterna por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas axilas, calçando as cordas. E Jeremias assim o fez. E puxaram a Jeremias com as cordas, e o alçaram da cisterna, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Então o rei Zedequias mandou trazer à sua presença Jeremias, o profeta, a terceira entrada da casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias: pergunto-te uma coisa, não me encubra nada. E disse Jeremias a Zedequias. Ou seja, então o rei Zedequias mandou trazer à sua presença Jeremias, o profeta, a terceira entrada da casa do Senhor.
E disse o rei a Jeremias: pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. E disse Jeremias a Zedequias: se eu te declarar, porventura não me matarás? E se eu te aconselhar, não me ouvirás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão destes homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e a tua casa. Mas, se não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então será entregue esta cidade na mão dos caldeus, e queimá-la-ão a fogo, e tu não escaparás das mãos dele. E disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que estes me entreguem na mão deles e escarneçam de mim. E disse Jeremias: não te entregarão. Ouve, peço-te, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá, e viverá a tua alma. Mas, se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão: teus pacificadores te incitaram e prevalecerão contra ti. Mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Assim que a todas as suas mulheres e os teus filhos levaram aos caldeus, e nem tu escaparás da sua mão. Antes, pela mão do rei da Babilônia, será preso, e esta cidade será queimada a fogo. Então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba essas palavras, não morrerás. E quando os príncipes, ouvindo o que falei contigo, vierem a ti e te disserem: declara-nos agora o que disseste ao rei e o que ele te disse. Não, nulo encubras, e não te mataremos. Então lhes dirá: eu lancei a minha súplica diante do rei, que não me fizesse tornar a casa de Jonas, para morrer dali. Vindo, pois, todos os príncipes de Jeremias, interrogando-o, declarou-lhes todas as palavras que o rei lhe tinha, ou seja, lhe havia ordenado, e calados o deixaram, porque o assunto não foi revelado. E ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada, e ainda ali estava quando Jerusalém foi tomada. Glória a Deus. Então, essa palavra, muitos talvez não queiram ouvir, aleluia, essas palavras, mas do jeito que ela foi, que aconteceu naqueles dias, nos dias do profeta Jeremias, foi os tempos difíceis, do qual Jerusalém foi tomada pelo rei da Babilônia, né? Pelos caldeus. Aleluias. Os príncipes ali daquele reino, naquele momento de medo, talvez confusão, e por que não querer dar ouvido à voz do profeta, achando que por causa das palavras do profeta Jeremias, o povo ia enfraquecer,
Ou seja, eles não sabem da verdade, eles continuam fortes. E quando eles ouvem a verdade, eles vão se enfraquecer. Assim estava a mente dos príncipes, que foi falar com o rei. E o rei, como não podia fazer nada, ou talvez, né, por má vontade, o rei Zedequias ouviu o que os príncipes disseram e se posicionaram a fazer mal ao profeta de Deus, ao homem de Deus, ao profeta Jeremias, lançando eles no calabouço, ou seja, numa cisterna. Para quê? Porque eles esperavam que ali Jeremias calasse. Como profeta de Deus, Jeremias não ia ficar ali naquele calabouço. Deus não ia permitir que ele morresse ali, de jeito nenhum. Ainda que ninguém intervisse por ele, o próprio Deus com certeza daria um jeito de tirar Jeremias ali do calabouço. Porque a lógica não bate em Deus. A lógica não fala com Deus. Pela lógica humana seria impossível Jeremias sair dali, né? Sozinho. Mas Deus, aleluia, para não atiçar muito a lógica do ser humano, ele permitiu que um certo homem, aleluia, chamado Ebed-Meleque, né? O etíope, que era um eunuco ali do rei, assistisse àquela situação. E ele assistiu tudo, ficando ali, né? Observando tudo. Com certeza ele ficou ali na estreita, observando tudo. E já pensando, assim que ele sair dali, vou dar um jeito de intervir, porque o profeta não pode ficar ali. Um homem de Deus não pode ficar no calabouço. Precisa, nos dias de hoje, levantar alguns Ebed-Meleque para intervir, para ser canal de Deus, para intervir pelos profetas. Quantas vezes os profetas falam e ninguém dá vazão. Acham que quando os profetas falam, estão enfraquecendo eles, estão enfraquecendo o culto deles, estão enfraquecendo a igreja deles. Mas não. Deus usa os profetas para, aleluias, admoestar a igreja. Muitos estão fazendo aquilo que o homem quer ouvir. Quantos profetas de Deus que outrora profetizava o que Deus mandava, revelava a ele, e hoje só profetizam massagem de egos. Muitos estão no calabouço porque falaram demais, mas não falaram coisas da carne, falaram coisas de Deus. Mas ainda assim Deus vai tirar os profetas dele do calabouço. Deus não vai deixar os profetas dele morrerem no calabouço. Porque isso não é o feitio de Deus. Deus não nos chamou para derrota. Muito pelo contrário, Ele nos chamou para ser mais que vencedores. Aleluias. Agora Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco, que então estava na casa do rei, que tinha posto, né? Que tinha posto Jeremias no calabouço. Aquele Ebed-Meleque, ele sai daquele lugar ali, depois que os príncipes lançam Jeremias, desce Jeremias, porque eles ainda cuidaram de
de amarrar Jeremias e lançar no calabouço com cordas. Por quê? Porque o intento deles, na verdade, não era matar Jeremias de imediato. O intento deles era colocar Jeremias naquele lugar ali. Para quê? Para que ninguém socorresse ele, para que ninguém visse ele lá. Era como se fosse o crime perfeito. Colocava Jeremias ali, Jeremias ia enfraquecendo, até que vinha, a óbito. Mas um profeta, um servo de Deus que está falando, anunciando a verdade de Deus, ele não morre no calabouço. Ele não fica no calabouço. Ainda que muitos torçam, fazem torcidas. Às vezes tem até torcidas organizadas contra os profetas do Senhor. Vamos calar a boca dele, vamos dar um cala-boca nele. Por quê? Porque Deus não aceita que o servo dele ande errante. Então, quando Deus levanta profetas, não é para massagear egos. Quando Deus levanta profetas, é para endireitar o povo. Por quê? A igreja do Senhor, ela precisa ser desperta. Nós não estamos, aleluia, aqui brincando de ir para o céu, não. Ir para o céu é uma realidade. Vai acontecer a qualquer momento. Jesus Cristo vai manifestar nas nuvens a qualquer momento e vai dar ordem ao Espírito Santo para subir com sua noiva. Isso é realidade. Mas muitos estão maquiando esta realidade. A igreja do Senhor, a noiva do Senhor, aleluias, muitos estão fazendo dela prostituta. A noiva, ela é imácula. O que é fazer a noiva do Senhor de prostituta? É fazer com que elas gerem riqueza, gerem luxos, fortunas para eles. São os verdadeiros cafetões, fazendo da igreja prostitutas para produzir dinheiros, riquezas, recursos, heranças, finanças, mas ir maquiando a volta de Jesus. Muitos falam, aleluias, que é tempo da prosperidade financeira. É tempo de ganhar almas para o reino do Senhor, porque os dias maus estão acontecendo. Eu não posso ficar preocupado com coisas materiais, porque aonde que eu vou levar tanta coisa? Para onde vou levar esses recursos dos quais eu estou juntando aqui? Se Jesus manifestar hoje, ele vai manifestar, mas eu estou falando se ele manifestar hoje, agora, daqui a umas 2 horas, 3 horas. Será que todo essa fortuna eu vou levar para a glória? Será? Estão maquiando a volta de Jesus. Usando a noiva de Jesus para gerar as pessoas estão indo para as casas de oração, não para buscar oração, não para buscar Jesus, não para buscar cura para a alma, para o espírito.
mas para buscar prosperidades. Tem pessoas que ele nem consegue nada e às vezes fica até envergonhado de ir para a igreja. Por quê? Porque quando chega na igreja só vê pessoas bem de situação. Só vê pessoas equilibradas financeiramente falando. E às vezes a pessoa fica até com vergonha de estar ali no meio daquele povo. E isso quando não levanta um de lá e fala que ele está em pecado. Porque ele não tem condições financeiras elevadas. Aí é a hora que ou ele cai, definitivamente cai, ou então aquilo entra na mente dele e ele começa a fazer qualquer coisa para poder mudar a sua situação financeira. E quando começa isso acontecer, a pessoa morre espiritualmente. Ali ele só foca no materialismo. Agora ele só vê coisas materiais na frente dele. Tudo que ele olha, ele já pensa em gerar recurso financeiro com aquilo. Aí a igreja não é mais a noiva de Jesus. Muitos não falam da volta de Jesus. Mas aqui está o profeta Jeremias. Ele estava ali anunciando a ruína de Jerusalém. O que ia acontecer. O porquê ia acontecer. Mas ainda assim, eles levantaram contra ele e tentaram dar um cala-boca nele. Colocando ele ali, desceu, fez questão de descer ele ali naquela cisterna ou naquele calabouço, naquela cacimba. Para quê? Para que ali ele morresse lentamente. Porque se ele não era profeta de Deus, era isso que ia acontecer com ele. Mas como ele era homem de Deus, profeta de Deus, homem que não temia, que falava a verdade nua e crua, não temia o homem, mas temia o Senhor que o enviou. Então ele não morreu ali, porque Deus levantou ali um eunuco para observar aquela situação. E em seguida entrou a presença do rei Zedequias. Para quê? Para que o rei, que até então não se dispôs a fazer nada, dizendo que não podia fazer nada porque ele não tinha força contra os príncipes. E muitos estão fazendo isso. Tem muitos líderes deixando acontecer, deixando rolar cabeça de profeta. Por quê? Eles se acomodam e não fazem nada para defender, porque eles sabem que se ele for mexer, ele vai perder, né, as vaquinhas dele. Ele vai perder ali os chequinhos azuis deles. Então já não mexe. É preferível perder o profeta do que perder, né, os chequinhos azuis. Aleluia. Mas o Senhor está falando, o Senhor está atento à terra. Os olhos do Senhor estão atentos. O Senhor, ele não dorme. Mas alguém pode me dizer, mas Jesus não dormiu no barco? Quando veio aquela tempestade, ele não estava dormindo? Sim, a Bíblia diz que ele estava dormindo na polpa do barco. Enquanto isso, os discípulos estavam lutando ali com uma grande tempestade que sobreveio. Mas acontece que ali Jesus era 100% homem. E ele sentia cansaço. Mas ao meu entender da palavra, eu desconfio
que Jesus estava dormindo ali propositalmente. Para quê? Para provar a fé daqueles discípulos naquele dia. Porque Jesus já, com certeza, sabia daquela tempestade. E ali ele dormiu propositalmente para quê? Para entender se os discípulos estavam fluindo aquilo que ele estava ensinando. Aí naquele momento que sobreveio aquele grande vento, aquela tempestade imensa, os discípulos entraram em desespero. E a fé não age quando você está desesperado, quando você está ansioso. É necessário ouvir, aleluias, a voz da razão para fazer algo. E naquele momento, o que os discípulos precisavam era apenas orar em nome de Jesus e repreender que Jesus já tinha instruído eles. Jesus já tinha falado para eles que se creres, faria coisas maiores do que fez. Jesus já tinha dado legalidade para eles, expulsar demônio, vai curar os enfermos, vai operar sinais e maravilhas. Mas eles estavam em pânico, desesperados, eles não ouviram a voz da razão, eles não raciocinaram ali que devia só orar. Então foi um momento que Jesus, foi acordado. Dos discípulos foi lá e acordou Jesus e ainda questionou com ele se ele ia deixar eles perecerem ali. E a hora que Jesus levantou e repreendeu o vento, a tempestade, e disseram para ele: homens de pouca fé, por que duvidaste? Por que temeis? E eles ficaram maravilhados, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, naquele dia, Jesus cochilou. Mas, no teu estado hoje, ele não dorme mais. Por quê? Ele não está aqui fisicamente falando, materialmente falando. Ele subiu para a glória, ele ressuscitou dos mortos, subiu para a glória e, mais uma vez, aleluia, ele está, aleluia, no estado espiritual e não sente mais sono, não sente cansaço. E Deus está de olho naqueles que estão fazendo a vontade dele e naqueles que estão maquiando a noiva dele. Cada dia que passa, você precisa dar um confere. O que você está fazendo? Que está agradando Jesus? Jesus está achando graça no que você está fazendo? Ou será que você é um a mais que está também matando ou tentando matar os profetas da casa do Senhor? Às vezes os profetas da casa do Senhor são as pessoas mais simples que está lá. Aquela pessoa que você olha e não dá nada por ela. Mas é ela que é a boca de Deus ali. É aquela que você menospreza, que você acha que não é nada. Às vezes não sabe nem falar direito. Mas você lembra de Moisés? Moisés era gago. Moisés nem pronunciava a palavra direito. Ele era estudado. Mas a voz dele não saía. Ele estava numa situação da qual ele, até temeu. Falou para Deus: como eu vou falar para esse povo se eu sou gago?
E você sabe que as pessoas gaga quando eles estão nervosas, aí é que a voz não sai, aí que eles gaguejam mesmo. E a situação de Moisés. Aí Deus levanta lá o Arão, irmão de Moisés, para ir, para ser o porta-voz dele. Aleluia. Por quê? Porque para Arão, Moisés conversava direito, que ele como boca de Deus, ele passava tudo ali para Arão, e Arão anunciava aquilo que o Senhor falou através de Moisés. Porque Arão expressava bem. Aleluia. Então Deus usa aquelas pessoas que você tem o prazer de diminuir mais. Às vezes, até no altar você sobe e você menospreza aquela pessoa mais. Você humilha, você procura humilhar, deixar ela numa situação de humilhação. Mas, ainda assim, o profeta está ali. Na hora que Deus dá a mensagem, ele entrega. Na hora que Deus manda o recado, ele entrega. Por quê? Ele não teme ao homem. O Senhor não deu aos profetas o espírito de covardia, mas deu a eles o espírito de ousadia. Para falar aquilo que o Senhor manda. Se você é um profeta da casa do Senhor, está sentindo medo, ore ao Senhor, repreenda esse medo em nome de Jesus, porque Ele não lhe deu espírito de covardia. Não importa o que Deus manda falar, mas que seja algo de Deus. Que seja algo que o Senhor está mandando. Porque se por acaso você entrar numa situação dessa, igual Jeremias entrou, o Senhor, aleluia, vai olhar e vai mandar o socorro. Por quê? Porque você falou aquilo que Ele mandou, não aquilo que você quis falar. Aleluia. Agora o Senhor levanta ali aquele Ebed-Meleque para ir até o rei, interceder junto ao rei ali pelo profeta Jeremias. Por quê? Porque o Ebed-Meleque, ele entende que Jeremias não pode morrer ali naquele calabouço. E agora o rei dá ordem ao Ebed-Meleque para ir e juntar 30 homens para tirar Jeremias daquele calabouço. E Ebed-Meleque vai aos cuidado ali do rei e faz isso. E tira Jeremias de lá, porque Ebed-Meleque, ele está preocupado que o profeta vai morrer ali, porque lá não tem pão. A cidade já acabou todo o pão da cidade. Agora, talvez o Ebed-Meleque não entendeu que os príncipes estavam lançando Jeremias ali justamente para ele morrer naquele calabouço. Talvez ele não entendeu que Deus estava usando ele como um canal dele para poder socorrer ali o profeta. Mas se por acaso Ebed-Meleque tivesse se acovardado, Deus levantava outros. Deus fazia até aqueles príncipes voltar atrás e tirar o profeta dali de dentro. Porque uma coisa eu quero te dizer, você que é profeta de Deus, talvez você tenha medo de ser boca de Deus. Você não pediu Deus este dom, mas Ele lhe deu, porque Ele precisa de você. Porque Deus precisa de nós também. Quando Ele nos levantou, é porque Ele precisa de nós, como canal dele. Ele mesmo diz que nós somos o braço dele na terra. Jesus, ele disse para nós, não dizer assim se der tempo ou quando você puder. Mas ele deu-nos uma ordem de ir, de anunciar o evangelho.
a toda criatura. Isso quer dizer que nós não podemos nos acomodar. Ainda quando você está no calabouço, você precisa anunciar a palavra do Senhor. Você é a boca de Deus. A boca de Deus não cala. Se você calar, você vai pagar preço. Receba força do Senhor para continuar profetizando a verdade da cruz. Não maqueie a verdade de Jesus. Jesus nos mandou ganhar alma para o reino dele. Ele prometeu que em breve ele voltaria. Talvez ele já era para ter voltado, mas por causa das nossas covardias, isso está estendendo, porque ele diz que enquanto o evangelho não for anunciado aos quatro cantos do mundo, ele não volta. Mas eu acredito que o evangelho já está chegando aos quatro cantos do mundo. Seja boca de Deus. Não seja arrogante. Não seja pirracento. Seja humilde para entregar aquilo que Deus está mandando. Mas seja ousado. Não bajulador. Ousado. Ousadia. Falar a verdade. Não quer dizer que você vai gritar, que você vai xingar as pessoas, que você vai obrigar elas. Não, falar a verdade e a verdade fala por si. Como boca de Deus, aleluia, na terra, Jeremias entregou ali toda aquela verdade e não passou despercebido. Se você continuar, aleluias, lendo, você vai descobrir que o povo foi exatamente aonde falou. Para a Babilônia. Quantos foram levantados na Babilônia? Quantos ficaram em cativeiro por longos anos ali? Se não me falha a memória, foram 70 anos de cativeiro. Porque Deus cuida. Deus cuida para que a palavra do profeta que está falando a verdade do Senhor que se cumpra. Às vezes, o Senhor manda apenas uma advertência através do profeta. E às vezes o Senhor está falando já confirmando aquilo. O que é uma advertência? Quando ele nos adverte, ele usa o profeta para nos orientar naquilo que estão errando. Aí ele diz que se caso continuarmos, já não somos mais ignorantes, somos, já fomos alertados. Mas se nós ouvir a voz do Senhor através ali do profeta e consertarmos, o Senhor retira aquele mal, do qual ele mesmo falou que ia trazer a nós, se nós não endireitássemos na presença dele. Quando o profeta Jeremias foi lançado no calabouço, Deus proveu condições para que ele saísse de lá vivo. Não saiu por suas próprias forças, mas Deus enviou pessoas para estar resgatando ele daquela situação. Hoje, muitos estão no calabouço, não no calabouço físico, mas no calabouço espiritual, porque entristeceram. Mas tem um porém, quando o profeta entristece, a tristeza dele chega no coração de Deus. E muitas coisas ruins acontecem porque os profetas foram machucados. Os profetas entristeceram.
Ai daqueles que têm levantado para entristecer o profeta de Deus. Que o Senhor Jesus venha ter misericórdia de todos nós. Que a palavra dele, aleluia, venha alcançar vidas, venha alcançar coração. E você que talvez foi lançado no calabouço, não se preocupe. Deus há de levantar alguns Ebed, Meleque, para ir ao teu encontro, para tirar do calabouço. E ainda que ele não levante os Ebed, Meleque, ele vem pessoalmente. Se preciso for, ele se materializa para poder tirar, para poder resgatar o servo dele de calabouço. Glória a Deus. Vai passar esse deserto. Pode estar na certeza. Esse deserto que você está vai passar. Ninguém entra no deserto para ficar no deserto. A não ser que você esteja aí murmurando. Porque se você estiver num deserto murmurando, você pode ficar aí 40 anos. Mas se você continuar orando, buscando a face do Senhor, com certeza esse deserto vai ser coisa rápida. Jacó entrou no vale, aleluias, uma noite. A Bíblia narra que ele passou, aleluia, a família, depois ele voltou para o vale e orou a noite toda, madrugada dentro. E quando foi pela manhã, já estava amanhecendo, o anjo do Senhor, aleluia, queria subir. Porque o anjo tinha descido ali com certeza, para acolher a oração de Jacó. Mas quando Jacó deu fé que o anjo estava ali, ele travou a luta com o anjo. E naquela mesma manhã, naquela mesma madrugada ali, quando a aurora do dia chegava, Jacó continuou ali orando, posicionou ali no combate espiritual e lutou com o anjo. E o anjo queria subir, Jacó travou luta ali. Por que Jacó fez isso? Porque queria ser abençoado. Ele já tinha sido abençoado, mas ele queria confirmação daquela bênção. Aí o anjo do Senhor, aleluias, agora desloca a coxa dele, fere, deixou ele manco ali, foi o sinal de Deus na vida dele. E perguntou qual era o nome dele, e ele disse Jacó. Aí o anjo disse, olha, de agora em diante não serás mais Jacó, serás Israel. Naquele momento, aleluia, toda a muralha, todas as trevas caíram por terra. Por quê? Porque Jacó, ele não temeu o inimigo. Ele sabia que o Senhor Deus é maior do que qualquer outras forças. O inimigo das nossas almas, ele pode ser um monstro para nós. Quando nós estamos frágeis, quando estamos debilitados. Mas quando nós posicionamos em oração, ele é só uma fichinha para o nosso Deus. É por isso que ele só tem dois trabalhos. Um é de levantar e o outro de cair por terra, em nome do Senhor Jesus. O profeta do Senhor, aleluias, que está no calabouço, ouvindo essa mensagem, receba a força dos céus.
Receba regozijo na alma para voltar ativa. Continuar orando, buscando a face do Senhor, porque o Senhor não esqueceu de ti. Ele jamais esquece os teus. Mas não murmure, só ore. Jejuma, chora na presença do Senhor, glorifica o nome do Senhor e verás que esse deserto, que este vale ou que este calabouço não é, aleluias, a última coisa que você vai ter. Haverá dias, aleluias, para louvar o nome do Senhor, para engrandecer o nome do Senhor. Oh, Deus da minha alma, está dado, Jesus. É teu recado. A tua palavra foi ministrada conforme o Senhor passou. Mas eu quero orar, Senhor. Eu tenho necessidade de orar. Eu peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, perdão pelos meus pecados, pelas minhas transgressões, pelas minhas falhas, por tudo aquilo que o Senhor, aleluia, me mostrou, me revelou, me mandou entregar e eu não entreguei. Talvez até mesmo por covardia, ou por medo, por aflição. Mas eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que perdoe meus pecados, minhas transgressões e todas as minhas falhas. E perdoa também, Jesus, essa pessoa que ora comigo, que talvez também fez o mesmo, deixou de entregar aquilo que o Senhor mandou, até mesmo porque houve rejeição da parte das pessoas, da igreja, quem sabe. Muitos se trancaram porque houve desprezo. Mas perdoa-nos, Senhor, e abra, Senhor, a nossa boca. Sem misericórdia de nós, nos usa como um farol que brilha, como a luz do meio-dia, como o sol resplandecente do meio-dia, Senhor. Opera em nossas vidas, que nós possamos brilhar. Aleluias. Oh, aleluias. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Visita, Jesus, essas pessoas que se encontram no leito de dor. Essas pessoas, Pai, que se encontram no calabouço espiritual. Pai, visita essas pessoas que estão nos cárceres. Visita, Senhor. Fale com eles. Talvez quando eles estavam em liberdade física, o Senhor chamou, o Senhor enviou profetas, enviou ministro da palavra para alcançá-los, mas eles não deram vazão, não deram créditos. Aí de repente caiu nessa situação e agora estão até mesmo pensando, olha, eu perdi a oportunidade de ser um mensageiro de Deus. E agora estou aqui, impossibilitado de tudo. Mas eis que o Senhor, aleluia, molda, que uma vez que Ele escolhe, chama, capacita, renova, unge, Ele não desiste. Mas Ele lapida, mas Ele prova. Até que nós reconhecemos que temos que fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. E nesta hora, Ele está visitando pessoas e dando a entender pessoas que ainda há esperança.
que ainda há chance, que o Senhor está liberando. Aleluias. Providências. Ajuda dos céus. É somente reconhecer, aleluia, o sacrifício de Jesus na cruz por você. E ele entra, aleluia, agindo a teu favor. Ele vai, aleluia, incomodar pessoas para ir fazer algo ao teu favor. Ele incomoda os Ebedes, Meleques da vida, para fazer, aleluia, aquilo que é necessário a teu favor. O Senhor Deus, Ele não mudou. Ele muda a tua vida, a tua história. Ele reescreve a tua história, mas Ele próprio não muda. O que Ele prometeu, Ele continua cumprindo. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele vive, porque Ele reina. Muitos foram lançados no calabouço, outros foram lançados no mar, engolidos por peixe, como foi o caso de Jonas. Houve o caso de Isaías também, que foi cerrado ao meio, mas eles não calaram a boca. Eles não temeram o inimigo que pode matar a carne, mas eles temeram ao nome do nosso Deus, que pode lançar a alma no inferno, que pode dar destino para a alma, que só Deus pode. E Ele vai usar de misericórdia para tirar você da situação. Se você confessar o Filho dele como o único suficiente Salvador da tua alma. Se você reconhecer que Jesus Cristo veio e morreu naquela cruz, ali, naquela situação horrenda, por você, aleluias, Ele reescreve o teu nome no livro da vida. Ele reescreve a tua história, aleluias. E você que está no leito de dor, se você, aleluia, tão somente reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por você, e se assim for aprazível ao nosso Deus, Ele te tira desse leito de dor. É promessa dele. A promessa dele é: se nós crermos, veremos a glória dele. Tudo que nós crermos e pedir a Deus em nome de Jesus, Deus que está nos céus nos atende para que o Filho seja glorificado no Pai e para que o Pai seja glorificado no Filho. Quem é o Filho? Jesus. Quem é o Pai? Deus. Que assim seja a vontade do Senhor nas nossas vidas. E se você quer confessar Jesus, é agora o momento. Não deixe passar essa oportunidade. Porque nós não sabemos. Pode ser a qualquer momento a volta de Jesus. E quero te dizer que a nossa vida aqui, ela é limitada. A qualquer momento também o Senhor pode nos chamar. E se nós tiver confessado Ele como o legítimo Salvador da nossa alma, nós teremos paz, regozijo, salvação eterna. Agora, se for o contrário, o que nos espera é o inferno. Infelizmente. Mas ainda há tempo para você que está vivo. Aleluias. Aleluias. Vamos orar. A oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, é uma oração feita pelo próprio Jesus aos discípulos e é uma oração dominical. Mas antes disso, eu gostaria que você que está reconhecendo Jesus como o único suficiente Salvador da tua vida, fizesse esta oração comigo. Antes.
Senhor meu Deus, meu Pai, eu reconheço o sacrifício do teu Filho Jesus na cruz. E eu recebo ele no meu coração. E peço a ele que me recebe também. Peço a ele que escreve meu nome no livro da vida. Perdoa meus pecados, apaga minhas transgressões e me ajude a caminhar na presença dele. Que a partir de agora não sou mais eu que vivo, mas o Senhor Jesus Cristo vive em mim. E amém. Agora vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Para encerrar esse áudio, essa parte, com ponto e vírgula aqui em nome de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém, amém e amém. Um amém para Deus, o nosso Criador. Um amém para Jesus, o nosso Salvador. E um amém para o Espírito Santo, o nosso Consolador. Abrace, abre os braços, abraça o Espírito Santo agora, aquele abraço gostoso. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Aleluias.